Olá pessoal, tudo bom? Eu tô com uma luminária de LED agora, tá bem na minha cara. Eu acho que vai melhorar um pouco a iluminação, embora me deixe com um pouco de uma cara meio de fantasma. Mas tudo bem, é só você não assistir no escuro que não deve assustar. Vamos lá. É um título esquisito, né? Eu coloquei no título Eike, comunismo, socialismo, China, petismo. Por que eu coloquei tudo isso? Por que tudo isso tem a ver? Bom, comunismo, socialismo, petismo, China, ok. O que o Eike tem a ver com o comunismo se ele é um empresário? No Brasil existe uma deficiência muito grande do que é o comunismo, do que é o marxismo, do que é o socialismo. As pessoas ainda têm uma baixa informação a respeito disso. É justificado porque nas escolas do país você aprende que o comunismo é aquele sistema que tudo é estatal e tudo mais, que não tem empresários, tudo é do governo, aquela coisinha toda que tem uma visão que não existe há mais de 100 anos. Então, quem acha que o comunismo é isso, não consegue fazer nenhuma correlação entre o Eike e o comunismo, por exemplo. Então, vou tentar aproveitar que o Eike está nas paradas de sucesso aí, porque foi preso, né? Quem é o Eike? Por que o Eike se tornou, alguns anos atrás, um dos 20 empresários mais... Uma das 20 pessoas mais ricas do mundo, segundo a lista da Forbes. Ele constou aí por alguns anos uma fortuna de 20 bilhões de dólares ou alguma coisa parecida. Era o brasileiro mais rico do mundo, da revista na época. E ele dizia que ele ia chegar a ser o homem mais rico do mundo. Como é que ele saiu assim? Como é que ele explodiu do nada? Porque durante muitos anos ele nunca apareceu nessa lista. E de repente do nada ele apareceu lá com bilhões. Bom, há quem diga, e tem muitas matérias, muita gente falando aí, que havia muita maquiagem fiscal nas empresas dele. Ou seja, a gente sabe, não precisa ser muito, não precisa ser muito inteligente. Qualquer contador sabe que no Brasil é muito fácil você falsificar balancetes, falsificar resultados empresariais. Da mesma maneira que é muito fácil as empresas falsificarem lucros, transformarem lucros em prejuízos para pagar menos imposto ou para não pagar o imposto, também é muito fácil você transformar prejuízos em lucros, ou você, enfim, você maquiar, você trabalhar os números. É, Quem é da área sabe como é que faz isso, não sou eu que vou ensinar a fazer, até porque não é a minha área, mas eu sei como é que é feito em grande parte das vezes. Meu pai trabalhava com isso, com contabilidade e outras contabilidade e administração, então eu, apesar de não ser dessa área, eu sei como é que a coisa funciona. E a legislação brasileira é feita para isso, né? Todas as semanas a legislação muda alguma coisa, então quando você tem muitas leis, você também tem muitas brechas. Se a lei fosse mais enxuta, mais simples, seria mais difícil de burlar. Quanto mais numerosa ela é, mais brechas ela gera. E as brechas são feitas de propósito, não só na parte tributária, mas em toda a parte da legislação, que aí já é a minha área, da área do direito. Mas enfim, em que pese muita gente dizer que as empresas dele estavam, vamos dizer assim, super infladas por resultados financeiros inflados, ou seja, na verdade ele era uma bolha, né? Ele não tinha realmente aquilo que ele dizia ter, as empresas não valiam aquilo que elas deveriam valer. É, o, o, qual, como é que ele explodiu? O Eike é o típico empresário do governo PT. O Eike subiu e ficou bilionário exatamente em parceria com o governo do PT. E foi só o Eike? Não, não foi só o Eike. Se você pegar os governos do PT, os 13 anos de governos do PT,
os maiores bancos do Brasil, se você pegar Itaú e Bradesco, são os dois maiores bancos do Brasil, eles tiveram os seus maiores lucros na gestão PT, todos os anos, inclusive nos últimos anos, mesmo a gente tendo esse problema econômico, os bancos nunca deixam de ter lucros. No Brasil, o banco uma operação, é uma categoria econômica muito lucrativa. E também, quem mais cresceu muito nesse governo petista? Mas aí não é só petista, pega também os outros governos. São as empreiteiras, né? A Andrade Gutierrez, Odebrecht e tantas outras aí. Por quê? Aí é que vem a correlação da coisa. Vocês devem lembrar que a União Soviética, que existiu de 1917 a 1991, ela caiu junto com o Muro de Berlim, supostamente era um país comunista, ou seja, ele não tinha propriedade privada, ele não tinha empresários, tudo era do governo, etc e tal, certo? Foi o que contaram para você a vida inteira, tá certo? Agora tem o detalhe. Caiu o Muro de Berlim, no ano seguinte, na relação de bilionários da Forbes, apareceram dezenas de bilionários russos. A pergunta que fica é a seguinte: como é que você encerra um ciclo, teoricamente, você encerra um ciclo num país comunista, ele deixa de ser comunista, passa a ser capitalista, e em um ano aparecem dezenas de bilionários russos, dezenas de pessoas russas com bilhões de dólares. De onde veio esse dinheiro? É muito simples de explicar. A gente sabe, pelo menos quem tem uma certa noção do que é comunismo, marxismo, que o comunismo ele é uma fachada. Essa ideia de que o comunismo tudo é propriedade do Estado, na verdade é uma grande mentira. Oficialmente sim, mas extraoficialmente não é. A União Soviética teve grande parte da sua economia sempre esteve nas mãos da iniciativa privada, só que era um capitalismo clandestino, não era um capitalismo oficial, ele não era reconhecido pelo Estado, mas ele funcionava, porque era só ele que fazia movimentar a economia soviética. Então, quando acabou o regime soviético, que o capitalismo pôde emergir, que ele não precisava mais ficar subterrâneo, então quem era realmente os donos das empresas russas realmente apareceram, estouraram, porque a União Soviética abriu para o mundo e esses caras começaram a aparecer na lista dos bilionários da Forbes. Então um era dono da empresa de gás, outro era dono da empresa de petróleo, outro era dono da empresa telefônica, outro era dono da empresa de aço, outro era dono da empresa de telefonia celular, enfim. Todos eles, cada ramo ali, cada área de atividade tinha os donos das empresas, que eram empresas irregulares que se tornaram regulares quando o país deixou de ser comunista oficialmente. Ou seja, esses caras trabalhavam em parceria com o governo soviético para prover esses serviços para a população e para o próprio regime, para o próprio governo. Então, reparem que a União Soviética nunca foi uma economia estatal. Ela tinha no seu subterrâneo uma economia privada clandestina. Então, como é que funcionava aquilo ali? Funcionava nessa simbiose entre os empresários clandestinos e o governo estatal russo, o governo soviético, o Partido Comunista. Como é que isso funcionou durante o governo do PT? Exatamente a mesma coisa, só que aqui no Brasil nós não temos um comunismo, um comunismo oficialmente, um comunismo socialismo, nada do tipo. O capitalismo aqui ele não precisa ser subterrâneo. O capitalismo aqui ele é legalizado. Os empresários são legalizados. Mas como é que funciona? Então funciona exatamente da mesma maneira, dessa simbiose de algumas grandes empresas com o poder. Então como é que o Eike ficou bilionário? Ele fez diversos acordos com o governo do Rio de Janeiro, Cabral, aliado principal do Lula. Ele fez diversos acordos com o governo Lula, ele conseguia empréstimos maravilhosos pelo BNDES. E as pessoas costumam dizer, mas pegou dinheiro.
Eu até tive algumas discussões já com um amigo por conta disso. Por conta exatamente de uma coisa do BNDES, que é o caso do estádio do Corinthians. Que quando eu digo que o estádio do Corinthians foi conseguido via padrinho político, porque o André Sanches era amigo do Lula e através dessa parceria corrupta eles conseguiram o dinheiro para construir o estádio, ele fala, mas está sendo pago. Bom, está sendo pago, tudo bem que está sendo pago. Só que vai você que tem uma padaria, vai você que tem uma empresa pequena, que não tem amigos influentes no governo, vai no BNDES e pede um empréstimo, vê se você consegue a juros subsidiados. Você não consegue. O Eike conseguiu, para o estádio do Corinthians conseguiu. Por quê? Porque você é padrinho do Lula, é o Lula que estava no poder, você conseguia. Então, como é que o Eike subiu? Exatamente assim, ele conseguia empréstimos baratíssimos do BNDES, é claro que você paga. Eu também queria, você empresta para mim US$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão do BNDES, eu pago os juros, não tem problema nenhum. Ele vai emprestar para mim? Não vai emprestar para mim. Por quê? Porque eu não sou do sistema. Então, o Wake é só dentre eles. Vários outros participaram desse esquema. Então, se você tem um esquema com o dono do poder, quem é o dono do poder naquele momento ali? É o governo que está no poder, que é o PT. Então, você faz essa simbiose criminosa entre o empresário que está querendo morder um dinheiro a juros baixos, porque se ele for pegar no banco ele vai pagar muito mais caro, então ele pega no BNDES e paga muito mais barato. Aí o que ele faz? É lógico que tem que contribuir com uma propina para quem for o governante da época. Então, foi assim que ele cresceu. Foi assim que ele cresceu, tanto dentro do governo do Rio de Janeiro quanto com o governo federal, porque ele tinha essa parceria tanto com o Lula quanto com o Sérgio Cabral. Então, essa é a relação do Eike Batista com o PT. Agora, o PT desmontou. O Eike Batista desmontou junto também. O Sérgio Cabral já está preso também. Por quê? Porque acabou o esquema. Tá certo? Foram só eles? Não, não foram só eles. Os bancos lucram muito por conta do sistema econômico brasileiro. Então, quem foram os maiores defensores do governo PT são os bancos. Os bancos, junto com as empreiteiras, foram os maiores financiadores das últimas campanhas presidenciais do Lula, da Dilma. Foram eles os maiores financiadores, porque interessa para eles essa política, eles estão ganhando dinheiro. Então é essa simbiose entre o empresariado corrupto, corrupto estou falando, Zé, aquele empresariado que quer ganhar dinheiro fácil, ele se alia ao governo e com isso ele consegue todas as benesses que ele quer. O mesmo problema das empreiteiras, que está sendo agora verificado e apurado pela Operação Lava Jato. Por que acontece isso? Acontece isso por uma maneira muito simples. O governo federal é o maior contratador de obras do Brasil. É quem mais contrata obras, é quem mais faz obras. Então ele é o maior cliente do Brasil. Então, para quem que as maiores construtoras têm que trabalhar? Tem que trabalhar para o governo, porque é o único que tem dinheiro para pagar pelas obras. Então, é o mesmo problema. Então, você faz essa simbiose criminosa, o governo abre ali a concorrência, a licitação, para fazer uma obra e vão lá, aquelas mesmas empreiteiras de sempre e tal. A obra vai custar 10 bilhões, tá? Só que na verdade você vai pagar só 5, os outros 5 a gente vai dar para o partido, vai dar para o esquema corrupto. É assim que se formou. Essa é a relação da Odebrecht com o governo do PT, é essa. E tem outras. Andrade Gutierrez já foi citada esses dias, e vão aparecer muitas outras. Porque todas as grandes empresas que trabalham para o governo, a condição para você fazer obra para o governo e receber é exatamente você contribuir para a caixinha do partido. Você tem que dar a propina. Se você não der a propina, simplesmente você não vai ganhar a licitação e não vai fazer obra. E as empresas grandes do Brasil, ou elas trabalham para os governos, ou elas quebram, porque a iniciativa privada não tem dinheiro. O Brasil não está numa economia que ela consiga contratar essas grandes empreiteiras. A verdade é essa, como o governo concentra, ele toma da população 40% do PIB brasileiro, está nas mãos do governo, que é o que se paga de imposto. Então, como o governo é o que fica com a maior parte, com a maior fatia do dinheiro brasileiro, é ele que faz a maior quantidade de obras no Brasil.
Então, se a iniciativa privada, essas empreiteiras não trabalharem com o governo, elas não têm como sobreviver. Então, elas estão certas em fazer essa simbiose criminosa? É claro que elas estão erradas. É claro que é criminoso, tanto é que o Marcelo Odebrecht está preso e outros vão ser presos também. Agora, o problema é o seguinte, se esse sistema não mudar, vai continuar a mesma coisa. Porque saiu o PT, entrou o Temer, em 2018 vai entrar mais alguém. E vai ter sempre esses políticos no governo. Vamos fazer a licitação, vão vir as grandes empreiteiras. Quem vai dar mais, quem vai pagar propina, vamos fazer com esse, vamos fazer com aquele. Infelizmente o sistema está corrompido. Isso, eu já vi algumas pessoas falarem na mídia, no YouTube, que é uma espécie de capitalismo de Estado. E de certa maneira é isso mesmo. Porque não deixam de ser capitalistas, mas são capitalistas que estão trabalhando em parceria com o Estado. Isso não é o capitalismo. O capitalismo é a livre concorrência entre as empresas. O capitalismo não é a corrupção da empresa junto com o poder público. Não é você ter empresas e empresários que são cativos do governo, que são parceiros do governo, que vivem dessa simbiose criminosa. Eles conseguem o dinheiro, conseguem as suas condições, conseguem seus empréstimos do BNDES e em troca eles pagam propina para os corruptos. Isso é um capitalismo de Estado. Isso é uma espécie de socialismo. Porque você não tem um capitalismo livre. Você está tendo um capitalismo que está amarrado ao Estado. Porque é o Estado que dá as cartas, é ele que muda a legislação, é ele que muda, agora vai ser assim, agora vai ser tal, agora você vai pagar tanto de imposto, agora você vai pagar aqui, agora eu vou dar mais isenção de imposto para você não. É o governo que dá as cartas em tudo. E obviamente que os parceiros estão unidos. E quem se lasca, obviamente, que é a população. Quem não está nessa casta de banqueiros e de grandes empresários, empreiteiros que fazem negócio do governo, está lascado. Esse tem que se virar. Porque não vai ter empréstimo do BNDES, vai ter que pagar 40 e poucos por cento de imposto, vai ser achacado por fiscais, porque tem todo tipo de legislação. Então, só um minutinho. Esse capitalismo de Estado é o comunismo. É uma das maneiras de você fazer um comunismo. É mais ou menos o que acontecia na União Soviética, só que lá o capitalismo ele era subterrâneo, então essas alianças existiam, mas não eram públicas. Aqui elas são públicas e agora passaram a ser denunciados. Vou dar um outro exemplo para vocês. Aí vocês vão dizer, mas como é que pode ter capitalismo e comunismo no mesmo estado, no mesmo país? Pode, pode. Então, eu vou dar outro exemplo para vocês. A China. A China é um país comunista, ela continua sendo um país comunista, desde a Revolução Comunista do Mao Tse-tung. Ela continua tendo um partido só, que é o Partido Comunista, é o único partido que existe, domina a política com mão de ferro, você não tem liberdade na China, você não pode falar o que você quer, você não pode acessar as páginas da internet que você quer, a internet deles é bloqueada, a imprensa tem censura, você tem censura de imprensa, você tem censura de censura de liberdade de expressão, você tem censura de tudo, é um país comunista. Mas a parte econômica, eles liberaram para os capitalistas entrarem lá. Então, o que você tem ali? Agora tem um detalhe. Você tem uma multinacional, você é a Apple, por exemplo. Você é a Apple, você quer construir uma fábrica na China. Por que é bom construir uma fábrica na China? Porque a China não tem sistema trabalhista, não tem direitos trabalhistas, não tem legislação trabalhista. Aliás, legislação trabalhista só o Brasil que tem, ninguém mais tem. É uma excrescência brasileira. Mas enfim, você vai lá, vai ter um chinesinho ali que vai estar lá de tanga e de tanga descalço, você vai pagar $10 para ele por mês e acabou. E vai trabalhar lá 12 horas por dia para fazer o seu produto. Enquanto que se você fosse produzir esse mesmo produto da Apple nos Estados Unidos, você ia ter que ter um funcionário lá que ele ia trabalhar só 40 horas semanais, sei lá, não sei qual é a carga horária dos Estados Unidos. Tem seu sindicato, você vai ter que pagar lá $2.000 por mês pro operário. Pro chinês você paga $10. Então, é um grande negócio você produzir na China. Então, o que aconteceu? No final da década de 70, o governo chinês descobriu
Ó, descobriu a roda. E descobriu a mesma coisa que todo mundo já descobriu. Só os militantes comunistas brasileiros, os intelectuais comunistas brasileiros ainda não descobriram. Todo o resto do mundo já descobriu. Ou seja, descobriu o quê? Descobriu que o comunismo, o sistema comunista, não funciona na economia. Tá certo? Então, como eu já falei, como funcionava na ex-União Soviética. Então, o chinês descobriu também que a economia chinesa estava um lixo. Não funcionava. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter a política, nós vamos manter o comunismo, não vamos abrir o comunismo, mas nós vamos deixar que empresas capitalistas se instalem aqui. Elas vão instalar aqui, nós temos 1,5 bilhão quase de mão de obra disponível. Elas vão instalar as empresas aqui, tem empresa na China que é do tamanho de uma cidade. Vão contratar os chineses lá para pagar 10, 12 dólares por mês. Vão trabalhar 12 horas, 15 horas por dia, quanto der para trabalhar. Se morrer não tem problema, pega outro, porque tem chinês dando sopa. Tem chinês à vontade no mundo, se morrer tem de monte, né? Então é isso. E aí o que acontece? Você vai montar uma fábrica na China, metade você vira sócio do Partido Comunista Chinês, você vira sócio do governo. Ou seja, é meio a meio. Você montou uma fábrica ali, metade é sua, metade é do governo. Então metade do lucro é do empresário, metade do lucro é do governo chinês. Ou seja, o que a China fez? De 1978, a China era a 50ª, parece que, economia do mundo, 42ª, alguma coisa assim. Hoje ela é a segunda maior economia do mundo. De 42 pulou para 2, para ficar mais fácil para vocês. E como é que a China fez isso? Através do capitalismo. Só que ela abriu o capitalismo, abriu a economia para o capitalismo. E o país continua uma ditadura comunista. Então, é a mesma coisa. Você vai dizer que a China não é comunista? Ela é comunista, só que ela fez uma simbiose entre empresários que queriam ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, porque vai ter uma mão de obra baixa, um custo de produção baixíssimo, só que vai ter que dividir esse dinheiro com o Partido Comunista Chinês. E com isso a China ficou trilionária. Com todo esse lucro que o Partido Comunista, que o governo chinês teve em parceria com os empresários, a China se armou, criou aquelas cidades maravilhosas, que você vai lá, tem 10, 12 cidades com aqueles prédios, arranha-céus maravilhosos, infraestrutura maravilhosa. Todo o dinheiro saiu exatamente da iniciativa privada que fez uma associação com o comunismo. Então você tem lá também a mesma coisa, você tem a simbiose entre o capitalismo e o comunismo. E o país continua sendo comunista, mesmo tendo a economia capitalista. Então o que aconteceu no Brasil nesses anos foi exatamente isso. Foi essa simbiose entre empresários safados que mamaram no governo, viveram de benesses do governo, como o Eike Batista, em simbiose com o Sérgio Cabral e com o Lula. E você tem os próprios bancos que fazem isso há dezenas de anos, e você tem as empreiteiras que fazem isso também através do sistema de propina. Então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Então esse é o senhor Eike Batista. Foi por isso que ele subiu tão rápido e caiu tão rápido também. Porque na verdade a casinha petista desmoronou, né? Então quem está junto cai junto, né? Parceiros do crime, roubamos juntos, caímos juntos. Quando cai um, cai todo mundo. Então é isso. Então eu acho que está mais ou menos explicado por que o Eike subiu e desceu e qual é a relação entre capitalistas e socialistas num regime que você consegue ter dentro do mesmo país os dois regimes, por mais incrível que pareça. Tá bom? Uma saudação então e até a próxima.